Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Última Santa Ceia do ano. Próxima vez que nós vamos nos encontrar para ceiar com o Pai, trazer a memória o que Ele fez, será janeiro de 2017. Que glória, não? Então, eu entendo que nós deveríamos meditar nesse texto tão conhecido nosso, tão costumeiro certamente nas suas leituras, nos seus devocionais, mas há algo lindo do Pai que nós precisamos extrair aqui. Primeira Epístola Universal do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo 13. Quando você encontrar, você fala aleluia. Isso, diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Repete isso comigo: que antes havia em nossa ignorância. Isso, verso 15: mas como é santo aquele que vos chamou, diga isso, quem me chamou é santo. Aproveita e olha para esse irmão que está elegantemente vestido hoje e fala assim para ele: ó, quem te chamou é muito santo. Tem uma vírgula aí que diz assim depois: sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, fala isso comigo: julga segundo a obra de cada um. Aí tem uma vírgula que separa, que diz assim: andai em temor, vírgula de novo, durante o tempo da vossa peregrinação. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Durante todo este ano de 2016, ouvimos coisas gloriosas do Pai, até porque o Senhor, como corpo chamado Ventos de Avivamento, nos deu um comando. Que comando foi esse? Manifeste o reino e possui a terra. Mas na verdade a gente não consegue manifestar nada se nós não tivermos, e a gente também manifesta o que tem. Então o Senhor desejou comigo e com você, como corpo Ventos de Avivamento, que aonde quer que nós fôssemos e estivéssemos, manifestássemos o reino dele nas pessoas. Mas para que eu possa manifestar o reino de Deus na vida das pessoas e nos lugares que eu estou, o reino das trevas, o reino do meu inimigo, o reino do meu adversário tem que ser sacado totalmente de mim. Por muito tempo nós andamos sonhando, pedindo que Deus trouxesse sobre nós avivamento. Há muita gente que ora ainda sobre isso: a Deus, traz avivamento, a Deus, traz um fogo novo, traz um amor novo. Mas na verdade Deus não pode trazer nada novo enquanto o velho não sai. Da mesma forma a gente sabe que na nossa casa funciona assim: só entra coisa nova quando as velhas saem, e quando as velhas ficam entulhadas lá, elas acabam trazendo coisas que não agradam: bicho, fungos, mofo e assim por diante. E lamentavelmente nós também temos isso no nosso meio, na nossa vida espiritual, porque muitas vezes nós não tiramos as coisas velhas, nós entulhamos ela, nós empurramos ela de canto. Às vezes nós falamos muito com relação a perdão. Há muitas pessoas que dizem assim: não, já perdoei, mas ela não tirou, ela entulhou, ela empurrou. Alguns dizem assim: não, eu preciso sair do cativeiro. Aí participa das ministrações de cura, ela entende que ela tem que dar um passo para sair do cativeiro, mas na verdade ela não saiu, ela se escondeu naquele buraquinho. Ela ainda continua trazendo entulho ali, e com isso ela não consegue exercer e viver a plenitude de Deus. Não há segredo para uma vida ministerial, não há fórmula. Não tem como eu pegar uma folha e escrever a sequência de como na verdade você vai viver para Cristo.
Quando você vai viajar num grupo, vai fazer uma excursão, a empresa que você contrata dá para você uma folha. Olha, prepare isso, leva tanto isso, leva assim, faça assim. Tem lá um manual de instrução. Quando você compra um produto, está lá como que opera, como é que faz, e assim por diante. Está lá, mas na vida ministerial e espiritual, na vida com o Senhor, não tem manual de instrução. É uma escolha que eu e você devemos fazer, é uma decisão que nós devemos tomar, são coisas que nós temos que escolher, sacar da nossa vida, tirar da nossa vida, e isso não é uma vez, não é quando o Paulo, por exemplo, falando de mim agora, isso não é só quando eu escolhi Jesus, lá em 1997, descia as águas do batismo, não é só nessa data. O que o Senhor deseja de mim, o que o Senhor deseja de nós, é que todos os dias a gente olhe para dentro de nós mesmos, a gente olhe na nossa vida e tenha o seguinte questionamento: Senhor, em que minha vida te edifica, em que minha vida te honra, o que ainda está errado em mim, o que eu preciso ainda sacar, porque a gente não gosta de falar de nós, das nossas falhas. Olha para o irmão e fala isso para ele: você não gosta de contar os seus defeitos. Quando você vai se apresentar para as pessoas, você vai se apresentar: olá, tudo bom, Márcio? Eu sou o Paulo, eu sou o pastor da Vendas Avivamento, eu ronco de noite. Você não fala isso. Eu sou o Paulo, eu sou uma bênção, sou o pai do Vitor, da Débora, esposa da Márcia. Você conta aquilo que você tem de qualidade. Olha, se você vai trabalhar, quando você vai trabalhar, você vai levar um currículo, você coloca lá as suas qualidades. No mundo espiritual, Deus não está preocupado com as nossas qualidades. Deus está preocupado que eu e você confesse as nossas deficiências. Deus está desejoso ouvir de mim, de você, as nossas fraquezas. O quanto nós dependemos dEle, porque Ele é a nossa dependência. Nós cantamos aqui, a primeira canção aqui: em teus braços eu estou seguro, em teus braços eu tenho conforto. E é gostoso estar no braço dEle. E às vezes a gente acha que porque está passando um vale em alguma área da nossa vida, Deus não está presente. Pelo contrário, Ele está presente no vale, no monte, na angústia, na aflição, mas Ele está observando qual é a nossa postura, qual é a nossa atitude. E muitos de nós não conseguimos alguns avanços na nossa vida em 2016, justamente porque não sacou alguma coisa da vida, mas entulhou. E você sabe que coisa entulhada cheira mal, irmão. Você tem lixo na sua casa, não tem? E se você vai lá, pega seus legumes ou alguma outra coisa e vai jogando no lixo e tapa ele, se você não colocar no lixo já imediatamente lá fora, se você for destampar ele no outro dia, você vai ver que vai exalar um mau cheiro. E lamentavelmente, muitas vezes por um vacilo nosso, a nossa vida espiritual exala mau cheiro, porque nós falhamos em algumas coisas. De que forma, apóstolo, que nós falhamos? Esse texto nos ensina. Esse texto começa dizendo no versículo 13, olha aí de novo na sua Bíblia, e você vai ler ele agora entendendo um pouco diferente ele, ó. Versículo 13 fala assim: portanto, cingindo os vossos lombos. O que é cingir os lombos? Está preparado, está pronto. E o que é cingir lombo? No passado, a roupa do homem não era terno assim, não era essa calça jeans de marca que você está usando, era um grande vestido como de mulher, mas a única coisa que se separava, se distinguia entre homem e mulher era o cinto. Então quando a Bíblia fala cinja os vossos lombos, é essa cena aqui, ó. Pega a sobra da sua veste, enfie dentro do cinto e esteja pronto para correr, para caminhar, para avançar. Então o que o Pedro está dizendo aqui é: portanto, cinja os vossos lombos, cinja os vossos lombos do entendimento, ou seja, pega o que na verdade está roubando você, enganando você, de você caminhar naquilo que Deus sonhou acerca de você. Ou para de querer que alguém fique somente abraçando e paparicando você e colocando comida na sua boca, igual filhote de sabiá. Não sei se você já viu sabiá. O que é sabiá? Um pássaro. Mas o sabiazinho, quando você tem ele na gaiola, você tem que fazer eu sei porque meus tios tinham. E aí você tem que fazer uma melecazinha. E aí você tem que pegar um pauzinho e fala para ela. E você chega com o pauzinho na gaiola, ela já sabe, porque ela sente cheiro. E eu fico por conta. Ainda quando a gente encontra aqueles... Porque é assim, irmão, todo iniciante é imaturo, assim como toda criança é infantil. Mas à medida que ela cresce,
você já pode chegar nela. Então, quando o Zé Mineiro, seu filho, ele fez a primeira arte lá na sua casa, você falou: não faz isso, filho, o papai não gosta. Não foi assim? Foi. Quem tem filho fala amém. Quem não tem fala misericórdia. Você vai ter. Você vai ver o que é filho. Você já foi também. Então, você trata daquele jeito, poupando, não, mas cresceu um pouquinho, tapinha na mão. Depois que cresce mais um pouquinho, mas não é na mão mais. Eu nunca apanhei, por isso que é mimado desse jeito. Se tivesse apanhado, não tinha sido mimado desse jeito, porque quem é cobrado, quem toma não chega, não é mimado. Aí você dá um tapa no bumbumzinho. Porque já sabe que não pode. Então, eu fico por conta de quando eu vejo gente madura, pelo menos já de Bíblia, de carregar a Bíblia. Porque tem gente que é madura na fé e tem gente que é madura de carregar a Bíblia. Tem gente que é madura que faz 20 anos que carrega a Bíblia e nunca lê ela de capa a capa. Tem gente que faz 20 anos que carrega a Bíblia e não mudou a vida dela ainda. Então eu fico por conta quando eu vejo que existem crianças adultas na fé, que ela exige um mimo, um paparico. Ei, já não é mais que você está exigindo atenção de ninguém. É hora de você dar atenção para alguém. E o Pedro está dizendo assim: olha, cinja logo os vossos lombos do vosso entendimento com aquilo que vocês na verdade estão deixando roubar de vocês. E faz o quê? Sede sóbrios. O que é sóbrio, irmão? Não vive embriagado, ou não viva se intoxicando de coisa que não presta. E olha para mim, você que está me vendo, diga aleluia. Quantas vezes esse ano? Só esse. Esquece 15, 14, 13, 12, 11, esquece aquilo. Vê aqui 16. O que em 16 você já emprestou sua cabeça para pensar no que não prestou? O que você já não deu ouvido para ouvir que não servia? O que você já não deu esse coração que Deus deu para você entronizar Ele, não se amargurou com coisa que não era necessária? Por quê? Porque faltou para nós entendimento. E aí ele fala assim: e outra coisa, se vocês forem sóbrios, esperem inteiramente na graça. O que é graça, meu Deus? Favor não merecido. Tudo bem, se você gosta do favor não merecido, que a palavra graça traduzida no mais prático é esse, mas entenda que Deus está falando de graça. Graça é o poder que Ele te deu, me deu, nos deu, para fazermos aquilo que jamais seríamos capazes de fazer. Olha, não deixa nada mais roubar o entendimento que vocês têm. Sejam sóbrios e desfrutem da graça que já receberam quando Cristo foi revelado a vocês. Meu Deus, se nós vivêssemos segundo Cristo revelado em nós, o dia que nós recebemos Ele como o único e suficiente Salvador, o diabo não teria espaço para tocar em nós. Mas por que esse bicho desgramado toca na gente, irmão? Porque a gente deixa a palavra, porque a gente deixa a graça, porque a gente deixa de lado aquilo que nós recebemos de graça dele. Aí, o Pedro, querendo engrossar um pouco, eu preciso agilizar aqui. Olha só o versículo 14, muda lá. Como filhos obedientes, fala isso comigo, filhos obedientes. Eu sei que você não vai gostar de fazer isso, mas dá uma olhadinha de canto de olho por mão e fala assim para ele: só esse ano, quantas vezes você desobedeceu? Você gosta de gente desobediente? Você gosta, Lídia? Eu fico maluco, irmão. Eu estou falando maluco para ser crente, viu? Eu fico maluco quando eu falo assim: irmão, pega o copo, põe lá. Tá, eu vou. Aí ele põe o copo aqui. Aí você não pôs o copo lá, mas você não mandou pôr o copo aqui. Não, irmão, põe o copo lá. Existem pessoas que você tem que ficar toda hora corrigindo ela. Aí eu olho para esses textos, eu imagino e começo a lembrar por que o por que o Paulo disse assim: ó, eu já entreguei para Satanás. O Paulo, chegou uma hora que o Paulo cansou de discipular um grupo lá.
E ele falou assim, esse daí eu já dei para Satanás já. Esse eu já dei já, porque esse cara não quer. Ai, apóstolo, você está falando que você vai entregar nós para Satanás? Não, de jeito nenhum. Amém? Enquanto você estiver aqui, eu vou suar e vou teimar e enfiar Jesus na sua cabeça, amém, irmão? Se você não sair daqui crente, pelo menos gente você sai. Mas eu vou teimar. Mas o Pedro está aqui falando, viu? Vocês têm que agir, viver como filho obediente. Agora, irmão, você sabia que teve culto esse ano, que Deus mudou um ciclo da igreja só por sua causa? Só para falar com você de novo. Quinta-feira mesmo, o Senhor mudou toda uma estrutura de um culto para falar assim conosco, ó, viu? Tenha coragem de recomeçar. Tenha coragem de reconhecer que você errou. Deus falou isso conosco quinta-feira. Porque a Noemi, quando ela escolhe com o marido escutar o rumor de fome em Belém, em casa do pão, escolheram ir para Moabe, lugar de destruição. Foram. No meio do caminho, morreu o marido, Elimeleque, meu Deus é rei. Olha o nome do homem. Mas escutaram rumores, né? Ah, vai ter fome. Ah, está em crise, né? Trazendo para o dia de hoje. Vamos embora para outro canto. Vamos para a América. Vai. Vamos para a Europa. Vai. Sai da casa do pão. Aí, 10 anos depois, sem marido, sem os 2 filhos, ela escuta que a casa de Belém, a Belém, tinha pão em demasia. Aí ela reconhece que ela errou. Aí, juntamente com Ruth, uma das suas noras, ela volta, reconhece. Quando ela chega lá, todo mundo, Noemi, você voltou. Ela diz assim, não me chames Noemi, me chames de Mara, amarga. Ou seja, a escolha dela produziu para ela destruição. Só que a ousadia que ela teve de levantar e dizer, não, mas eu vou voltar e vou recomeçar, é o que falta para nós. Somos afligidos muitas vezes, somos humilhados, somos entristecidos, amargurados, somos desprezados pelas pessoas e nos prostramos, nos entregamos, não tem mais jeito, acabou para mim, não vou mais viver. Esquece Jesus. Ela não. Foram 10 anos de sofrimento, perdi o que eu tinha. Ela disse assim, olha, eu saí daqui, ó, sem pão, mas cheia de família. Agora eu volto sem família, cheia de pão. Por causa de uma escolha, por causa de uma decisão. E Deus parou o ciclo de um culto quinta-feira para dizer para algumas pessoas que estavam aqui quinta-feira, a decisão que você vai tomar é errada. Isso, irmãos, é amor de pai. E o que ele está falando aqui, olha, se vocês agirem como filhos obedientes, se vocês não vos conformar com as concupiscências que antes tinham na vossa ignorância. Não sei se você já se questionou isso, mas por que a pessoa aceita Jesus e Deus muda a vida dela? Ela abandona Jesus, ela afunda e faz coisas piores do que ela fazia antes de conhecer Jesus. Mas é Bíblia. A Bíblia diz que se a casa estiver limpa e adornada, ninguém cuida dela. 7 piores do que estavam. Bem, eu conheço gente que se converteu e bebia socialmente, deixou Jesus e hoje afundou-se brutalmente, a ponto de perder família. Por quê? 7 piores que voltam. Então o Pedro está dizendo assim para eles, olha, foi revelado algo para vocês, foi direcionado, comissionado algo em vocês. Agora, se vocês agirem como filhos obedientes, não se conformando com a concupiscência, a palavra para você entender ela melhor é desejo desenfreado da carne ou dos olhos. Você lembra quando você era desenfreado antigamente? Comprava sem precisar. Não, isso ainda continua ainda, posso. Mas você lembra que você julgava, questionava, agia, se movia pelo impulso dos olhos e da força da carne. Então o Pedro está dizendo assim, olha, se vocês viverem como filhos obedientes, não vão mais se conformar com aquilo que a carne oprimia você. Você sabe, né, irmãos? Vocês são muito inteligentes, letrados. A maior luta que você tem não é com o diabo. A maior luta que você tem na sua vida é com você mesmo. A sua maior luta diária é com a sua carne, é com a natureza adâmica, que às vezes é maior do que a natureza espiritual que está aí dentro. Às vezes a adâmica governa a espiritual. Por quê?
Porque ainda as concupiscências que antes faziam parte da nossa vida, na ignorância. Repete isso comigo, ignorância. Fala para o teu irmão, ignorância. Talvez você nunca me ouviu falar isso, mas ouça agora. Preste atenção que essa aqui pode ser a sua palavra. Antes de você, de nós conhecermos Jesus e a palavra, pela Bíblia, nós éramos isso aí que você acabou de ler, ignorantes. Mas a partir do momento que você reconheceu Jesus na sua vida, e você disse que você viveria para Ele e conheceu a palavra, você não é mais ignorante, você agora é devedor. Porque você tem que cumprir aquilo que você disse que assumiu, igual um contrato. Você vai num lugar lá, assina um contrato. E é gostoso assinar contrato, é ou não é? Ai, que delícia. Estou pegando minha Lamborghini. Ai, isso, a casa nova. Glória, assina o contrato. Beijo o contrato. Levanta, glória a Jesus. Mas o contrato se paga. Porque se não pagar, tira. E quando você disse, ai Jesus, eu te recebo, amado, Senhor da minha vida. Ah, tá bom, me recebeu? Agora anda comigo. Fala isso com o teu irmão. Quando você reconheceu Jesus, era para andar com Ele. E a gente anda. De vez em quando a carninha dá uma vontade de ir no sambão. Ô, glória! No final de ano agora é a prova dos crentes, irmão. Você tem um monte de parente ímpio, então não tem? Tem, você vai passar Natal lá, Ano Novo. Não, não vou porque, ai meu Deus, não, você vai sim, você tem que estar lá, você é luz, você é sal, você tem que estar lá. Mas a luta de muitos é que, hora que abre o litrão, ai Senhor, me amarra Senhor, me amarra nessa cadeira Senhor. Aí começa a tocar o forró, ai Senhor, ai. Começa a tocar o samba, quando vai virar ano, então dá meia, nossa, meu Deus, já estava vendo que Peter Longo, né, irmão? Peter Longo é ficha, era só aquelas importadas, ai, ô glória, sabe, então tem crente que tem saudade, e aí quando vai orar, fala assim, o senhor já sabe, né, tudo que eu renunciei pelo Senhor, o quê? Você tem coragem de fazer essa oração? Porque o senhor está vendo, né, de tudo que eu me privo por causa do Senhor, de tudo que você se priva, se Ele é a fonte da vida, você está falando para Ele que você está se privando da carnalidade por causa dEle? Não, Ele é tudo. Senhor, eu não quero a carnalidade, eu escolhi o Senhor. E a gente é louco ainda e fala, porque o senhor sabe, já fazem 5 anos que eu me afastei dos meus amigos, não vou mais nas bebedices por causa do Senhor. Coisa que você estivesse falando assim, e aí? Você acha que você quer receber um salário por mês por causa disso? Senhor, eu te escolhi, eu te amei, Senhor, mais do que o mundo que me prendia, e glória a Deus por isso, porque o Senhor me amou primeiro. Irmãos, antes de você amar Cristo, Ele te amou primeiro. Antes de você pensar em nascer, Ele te conhecia. Foi uma luta para trazer você para a igreja, não foi? Mas antes de você vir para a igreja, Ele te conhecia. Ele gerou você. Gerou nele. Fala para o teu irmão, antes da sua mãe, fala para ele. Você foi gerado nele. Ele sacou a gente não do ventre da nossa mãe, nele, Ele gerou a gente nele. Então Ele disse assim, ó, eu pego um pedaço meu, porque eu me torno naquilo que for preciso, e coloco no ventre da Genira, e a Genira gera Luciano. Ela põe na terra o que eu gerei no céu. Você é o que Deus sonhou no céu. Fala isso para você. Eu sou o que Deus sonhou no céu. O que é mais importante para você? Concupiscência da carne ou viver para Ele? Aí ele fala assim, o Pedrão, no 15, para a gente acabar. Mas como é santo aquele que vos chamou? Fala isso comigo. É santo. Fala de novo. Meu Deus é santo. Sede vós também santos em todo o vosso procedimento, em toda a vossa maneira de viver, de pensar, de agir. De vez em quando a gente não é muito santo, não. De vez em quando você olha para um e fala assim, isso aí não é crente, não. Estou até vendo. A gente olha para o outro e fala assim, a gente tem essa mania de julgar as pessoas. Ele falou assim, você quer me agradar? Seja santo. Seja alguém incomum. Seja alguém diferente.
seja alguém diferente na maneira de pensar, seja alguém na maneira de viver, de agir, de falar, diferente. Porque o mundo está padronizado. As pessoas, para viverem na sociedade, padronizam. O que a sociedade acha legal, todo mundo se padroniza nela. Eu não vivi para agradar a sociedade, você não vive para agradar a sociedade, eu vivo para agradar a Deus. Repete isso, eu vivo para agradar a Deus, só isso. Aí o Pedro continua falando no versículo 16, olha lá, 16. Porquanto está escrito, sereis santos porque eu sou santo. Aí no 17 ele rompe, dizendo assim, e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Você chamou ele de Pai? Quantos amam a Deus como Pai? Então se nós chamamos ele de Pai, é aquele que na verdade não faz acepção de pessoas, porém ele não julga a obra coletiva, ele julga as obras individuais. E louco aquele ou aquela que não crê nisso. Jonathan, entra aqui. Aonde? Na salinha do Pai. Eu não sei se você, os que têm mais de 40 anos como eu, viveram isso. Essa turma de agora não sabe o que é isso. Mas de vez em quando minha mãe me chamava, meu pai, na salinha. Minha mãe tinha um ferro GE. Ela catava o cordão, uma mangueira. Meu pai tinha uma cinta de couro de boi, acho que descia da Austrália aquilo. Que o negócio para doer. E o negócio era feio, irmão. Tomava um chega. Mas o Senhor não vai chamar a gente para bater. Ele vai chamar assim, vamos conversar um pouquinho. Jonathan, o que você fez com aquilo que eu te dei? Ô Bob, o que você fez com o sangue que eu depositei em você? Samuel, o que você fez com os dons que eu dei para você? Glauciane, eu enchi você de habilidades e talentos. O que você fez com isso? Acontece, papai, que eu congregava na Ventos e tinha uma meia dúzia lá de gente que só pegava no meu pé. Aí eu peguei e falei, melhor para não caçar rola, não fazer. Aí ele vai olhar e falar assim, não te conheço. Porque fui eu que te dei, não foram eles. Eu tive um grande problema na minha vida ministerial, sabe? Eu ficava chateado com algumas coisas. Alguns de vocês aqui, algumas atitudes de vocês aqui, eu ficava muito chateado. Aí um dia eu falei, Senhor, sentei aqui no meu lugarzinho de conversar, nesse corte aqui, ó. Esse lugarzinho aqui é o lugar que eu sento para conversar com ele. Eu sentei aqui e falei, Senhor, chorei, né? Aí ele falou assim, você está vivendo para eles ou para mim? Eu falei, Senhor, então por que você olha para isso? Desculpa, Senhor. O grande problema nosso é onde a gente olha. Não existe nenhuma igreja fria, não existe nenhum pastor que me esfria. O que existe é os meus olhos em lugares errados. O que existe é a minha boca no lugar errado, da forma errada, meu ouvido, os meus pensamentos de forma errada. Porque se tivesse nele, não haveria dureza, não haveria esfriamento, haveria desejo de cumprir e fazer isso aqui, ó. Tá lá, ó, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Enquanto você estiver dando um rolezinho nessa terra, andar com temor. Te agrada a Deus. Não ficar caçando coisa para falar, bom, é que o fulano lá fez, agradando. Não, Deus agrada. Se te agradar, eu vou fazer. Está na palavra? Se vai na palavra, glória a Deus. Dentro desse texto, eu encontro 4 coisas. Fala comigo, 4 coisas. Deus espera 4 coisas de mim e de você. Primeiro, fala comigo, separação. Deus não fez você para você andar do jeito que os outros andam. Deus não fez você. Deus não marcou você para você ser igual aos outros. Deus marcou você para você ser separado, alguém em comum. Deus marcou a mim e você, porque não há comunhão nas coisas de Deus com as coisas do mundo, não há. Não há. Água doce tem um sabor, água salgada tem outra. Vida com Cristo tem um padrão, vida sem Cristo tem outro padrão. E Ele chamou a mim e você para ser separado. Fala comigo, sou separado. Segunda coisa que eu vejo nesse texto que o Senhor nos ensina é que Ele nos chamou para dedicação. Fala isso comigo, dedicação. Escuta uma coisa, você foi por Ele dedicado, ofertado,
e dado para as coisas dele. Vou deixar isso mais claro. Quando Deus chama você para usar você em alguma coisa, vou usar o meu exemplo. Deus me sacou do local que eu mais amava estar, que era no local de trabalho, e disse: agora você vai abandonar o seu local de trabalho e você vai viver para mim. Aí, não adianta nada eu chegar aqui falando assim para você: olha, irmão, porque eu renunciei meu trabalho, eu renunciei minha carreira profissional para viver ao Senhor. Eu, no ventre da minha mãe, quando nasci olha que novinho, em 1973, o Senhor falou assim: no tempo oportuno, o Paulo será dedicado só para o meu serviço. Você nasceu dedicado ao serviço do Senhor. A sua vida, a minha vida, a nossa vida tem que glorificar a Ele, porque Ele te gerou, me gerou para isso. Terceira coisa, nossa vida tem que ser uma vida de purificação. Deus só usa utensílios limpos. Você pode repetir isso comigo? Deus só usa utensílio limpo. Não adianta a gente querer exigir coisa de Deus se o utensílio está sujo. Você já foi pegar um utensílio na sua casa e está sujo? E você teve que parar todo o processo. As irmãs cozinheiras estão vivas. Você vai fazer aquele bolo. Aí quando você vai pôr a massa do bolo para pôr no forno, que já está no ponto, você olha a assadeira. O último que lavou, largou umas crostas na assadeira. E eu sei que vocês são todas mansas, amém? Aí, fala amém pela fé, né? Aí você pega, assim, com muita mansidão e tranquilidade, dando glória, põe o pote na pia. Oh, Jesus amado, te louve. Aí pega e vai lá e canta, né, ao Senhor: amado da minha alma, lava pausadamente a assadeira, unta ela com bênção. Aí derrama o bolo, né, e coloca na oh, glória, né, antes da casa cair. Amém, irmão? Não dá um negócio quando você vê o negócio tudo sujo e você não pediu para alguém limpar. E ele também. Ele prepara, pega o duto da unção para vir. É hoje. Hoje eu vou transbordar o bode. Quando ele chega na vasilha, essa ira aqui não dá. Essa mágoa aqui não dá. Essa vingança não dá também não. Esse questionamento aqui também não dá não. Esse sentimentozinho de galinha de Angola, tá fraco, também não dá. Não dá. Então, tira o duto. Recua o duto. E aí? O dia que estiver pronto, eu coloco. Purificação. Aproveita. Faz uma carinha bem bonitinha para o irmão não ficar bravo. Fala assim para ele: tá puro. Vasilha limpa. E a última coisa, consagração. Eu escrevi assim: consagração é um gesto do cristão, declarando em palavras e atos que tudo nele pertence ao Senhor e será para a glória de Deus. Consagração envolve todo o nosso ser, nosso recurso, o nosso tempo e as nossas atitudes. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, que mais me entristece é que 90% dos crentes não consagra nem a comida. Vai comer? Já acabaram? O resto é meu. Não, irmão, senta na mesa. Mas é que às vezes eu vou no restaurante. Irmão, aonde eu for, onde nós estamos, sozinho com a minha família, vai comer no shopping, no praça de alimentação? Pai, em nome de Jesus, consagramos a comida. E os outros? Eu não sou com os outros, meu negócio é com ele, irmão, não é com os outros. Com os outros, me devia ser um demônio, inclusive, com os outros. Mas não é, né? Mas eu não estou nem aí com o que eles vão pensar, eu tenho que orar, eu tenho que consagrar. Ele que deu recurso para comer, gente. Está lá na sua casa, naquele puff italiano que você tem. Está naquele puff italiano. Senhor, consagra o tempo, Pai. É o Senhor que me deu esse tempo. Chegou no seu trabalho, aquele lugar, apóstolo, é só guerra, é flecha para cá, flecha para lá. Você tem escudo, irmão. Deus deu escudo por você viver nesses lugares. Então chega lá e fala: Pai, eu consagro esse estabelecimento, esse lugar, eu consagro essa sessão, esse departamento ao Senhor. Glória, consagro, porque eu estou aqui. Tem gente
Senhor, eu vou para o mercado agora. Eu vou encontrar gente de tudo quanto é jeito lá, Senhor. Eu consagro as minhas atitudes a Ti, Senhor. Que elas Te exaltem, Pai. Mas a gente esquece, irmão. Porque a gente está tão cheio de outras coisas, a gente acaba se esquecendo, né? A gente se esquece um pouco dele, né? A gente pensa muito mais na gente do que nas coisas dele. A gente está mais preocupado em saber se a roupa nossa está agradando a sociedade do que saber se está agradando a ele, né? A gente tem muito disso. Mas hoje vai mudar. Porque é a 12ª ceia do ano. E a Bíblia diz que não devemos tomar ou comer o pão e beber do cálice indignamente. Não adianta nada a gente pegar na ceia, falar, ó papai, obrigado, fazer aquele discurso, mas daqui a pouquinho, o Pedro está ensinando para nós como é que Deus gostaria que nós fôssemos. Apóstolo, você está falando que eu não sou? Não, gente, você está entendendo, vocês são todos inteligentes. Eu estou falando para você meios que o nosso adversário encontra para nos roubar, nos tirando a nossa consagração, a nossa purificação, a nossa dedicação e a nossa santidade. Todos comigo? Podemos orar juntos? Fiquemos em pé.